Muito boa noite, bem-vindas para mais um encontro da Jornada da Empregabilidade. Estamos já perto da reta final, já passamos da metade dessa jornada também. Assim como foi a Jornada da Consciência, que acabou passando bem rápido, essa daqui também está voando, né? Então, primeiro, acho que vocês gostaram bastante, eu vi os comentários no grupo, acho que vocês gostaram bastante da mentoria de ontem. Deixa eu trazer uma explicação. A mentoria de ontem foi uma mentoria coletiva com um grupo específico de mentores que pode se repetir nas próximas, tá bom? Mas a gente não tem essa certeza, tá? Então não adianta vocês ficarem, eu quero fazer porque eu quero falar. Não adianta. Pode ser que esses mesmos mentores, essas mesmas mentoras, voltem e estejam aqui nas próximas, tá? Inclusive na última jornada, que é, né, o programa lá de mentorias para vocês, ok? Dito isso, preciso já trazer para vocês uma visão da próxima semana, tá? Estou falando agora porque no final pode ser que fique um pouquinho mais corrido, né? E eu, enquanto isso, também estou esperando para ver se chega mais alguém para participar do ao vivo, porque o encontro de hoje ele é muito, muito, muito importante, tá? Semana que vem a gente tem 2 encontros, sendo que na quarta é um encontro tradicional, como a gente faz aqui, que é o último dia que a gente fecha os temas que a gente vai trabalhar, e na quinta é uma mentoria coletiva que ela já, na verdade, serve como ajuda para vocês entregarem a atividade final, tá? Então, a mentoria coletiva da semana que vem é importantíssimo participar, tá? Quem não conseguir, vai dentro daquilo que as colegas puderem ajudar e dentro daquilo que a gente já falou ao longo de toda a jornada, tá? Dúvidas até aqui? Algum ponto, alguma pergunta? Quiserem perguntar, fiquem à vontade, senão a gente já segue aqui, tá bom? Então vamos lá. Hoje, a ideia de hoje é, basicamente, o encontro de hoje é trabalhar a preparação da atividade final, tá? Semana que vem a gente complementa, mas hoje a gente já começa a trabalhar efetivamente a próxima atividade de entrega final, de entrega obrigatória, tá? Para isso, o que a gente vai fazer? A gente vai começar falando sobre narrativa, ou, se a gente usar o termo em inglês, né, que a gente tem muitas vezes a mania, né, e o hábito de pôr tudo em inglês, a gente vai falar sobre storytelling, né, sobre como criar uma narrativa, sobre como montar. E também já vai falar um pouquinho mais sobre a atividade que vocês vão ter que fazer neste final de semana, tá? Então, hoje, no final do encontro, vão ser liberadas 2 atividades que são complementares, apesar de elas estarem separadas, tá? Então, elas estão como 2 atividades distintas, mas elas são complementares. Você faz uma e usa na outra, tá? No final, eu explico com mais detalhes. Então, bora lá. Vou começar falando sobre a narrativa. Então, o que é uma narrativa? É a forma como a gente conta uma história. É a forma como a gente se vende, é a forma como a gente se apresenta, é a forma como a gente apresenta algo ou alguém, né? Então, vocês já devem ter visto, por exemplo, trailer de filme, trailer de série. Aquilo é um storytelling, né? O trailer é um storytelling, porque ele vai fazer uma jornada passando ali por alguns caminhos e dando algumas informações, alguns detalhes. Aquilo a gente pode considerar como uma narrativa, como um storytelling, tá? O que mais a gente faz? Quando a gente vai fazer uma entrevista, a gente tem uma narrativa para fazer entrevista, né? Gabriela, eu estou vendo que você está aqui com a janelinha aberta. Que bom você estar aqui. Você pode abrir o seu microfone? Posso conversar com você um minutinho, dá? Sim. Então tá bom. Gente, não é exposição, tá, Gabriela? É só falar para as colegas o que é possível. Pode ser? Você sabe do que eu estou Com falando. certeza. Então tá Pode bom. sim. Gente, então tá bom. Gente, a Gabriela, por exemplo, por que eu estou falando aqui? Não sei se vocês viram lá no grupo. Teve um dia que a Gabriela saiu do grupo,
e aí passou uns dias eu incluí ela de novo no grupo. Tá? O que acontece? A Gabriela é uma das superpoderosas que participou de um processo seletivo há poucas semanas, né, Gabriela? Algumas semanas atrás, eu acho. Faz 6 meses, mais ou menos. Então, há um mês, mais ou menos, ela participou de um processo seletivo na ADM, inclusive. Né? Então, por que eu estou trazendo ela aqui para a nossa conversa? Quando você foi fazer a entrevista, qual foi a primeira pergunta que fizeram para você, Gabriela? Você lembra? Lembro. A primeira coisa que ela falou era para eu me apresentar e falar um pouco sobre a minha pessoa, o meu pessoal. E como foi para você falar sobre você? Foi fácil? Foi difícil? Foi mediano, porque assim, como eu trabalho com RH, então eu consegui levar mais tranquilamente. Apesar de eu ter passado por poucos processos seletivos na minha vida, porque desde os meus 17 anos eu trabalho na mesma empresa e hoje eu tenho Tá. 21, né? Então, assim, o que eu fui desenvolvendo foi fazendo entrevista com outras pessoas. Mas tem muita coisa que quando eu entrei no programa, né? É, e comecei a estudar, teve muita coisa que eu vi, nossa, isso eu podia ter usado na minha entrevista de emprego. E iria fazer totalmente o diferencial, entendeu? Legal, legal, Gabriela. Então, assim, meninas, primeiro, obrigado, né, Gabriela? Obrigado pela sua contribuição e espero que em breve esse processo se concretize. Já falei isso para você. é, Existe uma possibilidade, claro, a gente não tem controle sobre isso, mas existe uma possibilidade, tá? Então vamos lá. O que ela Oh, fez? O que ela fez ali naquele momento? Ela criou uma narrativa, ela precisou ter uma narrativa para falar sobre si. Ela precisou se apresentar, falar sobre ela pessoalmente, vida pessoal. E aí, claro, cada entrevista vai para um caminho. Tem entrevistas que já perguntam direto a sua vida profissional, tem entrevistas que não. Eu quero saber do pessoal e do profissional. Não, me fale de você como um todo. Sem problemas. A gente não está aqui para olhar especificamente o processo seletivo, mas a gente está aqui para ver como que a gente vai montar esse storytelling, como que a gente vai montar essa narrativa. Tá? E para montar essa narrativa, a gente passa por 3 pilares. Tá? Parece que eu uso o número cabalístico, né? Porque eu sempre vou falando assim, tem 3 pilares, tem 7 pilares, tem 9 pilares. Gente, é o que faz parte, tá? É o que a gente precisa saber, é o que a gente precisa ter como cenário aqui e entendimento e compreensão. Deixa eu só... Agora acho que dá para deixar assim. Vou compartilhar com vocês quais são esses 3 pilares, tá? A gente está falando de tese, de fundamentação e da história propriamente dita. Tá? Então, os 3 pilares são tese, vou até escrever aqui no chat para vocês, se alguém quiser anotar, tá? Mas isso tem lá no GC, então não precisa se preocupar. É tese, fundamentação e a história propriamente dita. Tá? Então, esses são os 3 pilares. E aí eu vou começar a trazer para vocês um pouquinho desses recortes. Né? O que faz cada um? Qual que é o papel de cada um deles dentro da narrativa? Tá? Então, vamos começar pela fundamentação. É algo que os lobos, não vou falar que é a Letícia, mas os lobos gostam bastante. Né? Vocês lembram quando a Letícia falou assim, mas eu precisava saber quantos operadores de trem tinha lá naquele momento, em greve, quantos são trabalho. Isso é fundamentação, tá bom? A gente estava contando uma história para a Letícia, e a Letícia queria saber assim, tá, mas eu quero mais dados, eu quero mais informações. Então, a fundamentação é tudo aquilo que eu uso, todas aquelas ferramentas, informações e detalhamentos que eu uso para justificar, para comprovar, para trazer, inclusive, materialidade para algumas coisas. Então, tem alguns exemplos aqui. Né? Uma pesquisa do IBGE revela que, quando eu falo que o IBGE
fez uma pesquisa, é um instituto confiável e que a gente sabe que vai fazer um trabalho sério, independente de governo, independente de partido. Então, se eu usar uma informação advinda do IBGE, é mais confiável do que eu usar uma informação que veio do grupo da família, do Facebook ou de algum outro lugar que a gente não sabe onde é. Né? A mesma coisa, e vamos trazer para a nossa realidade. Quando a gente está falando de trabalho, o que eu preciso apresentar? Né? Por exemplo, na minha narrativa, quando eu vou me apresentar numa empresa, quando eu vou participar de uma entrevista. Aquilo, quem sou eu e o que eu sei fazer. Mas é só falar quem sou eu e o que eu sei fazer? Não, eu preciso justificar. E aí eu vou dizer assim, eu sou uma pessoa comunicativa. Ah, é? Inclusive, nas turmas de escola, eu geralmente era a pessoa que ia lá e era o responsável por me comunicar com a diretoria, era o responsável de sala, e eu promovia as reuniões. Então, eu já estou falando aqui que eu tenho facilidade de comunicação e estou dando elementos que comprovam isso. Né? Eu sou uma pessoa que tenho muita facilidade em cálculos matemáticos. Então, para mim, isso é muito simples. Poxa, legal. Inclusive, eu consegui ganhar algumas provas de Olimpíadas de Matemática, de cálculo. Estou trazendo uma fundamentação. Tá fazendo sentido, meninas? Tá ficando claro isso para vocês? Tá? Então, eu preciso trazer essa informação para deixar muito óbvio e evidente aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu gosto, aquilo que eu entendo, né? E aqui eu estou trazendo diversos cenários. Né? Então, a gente precisa usar a fundamentação como um processo de quantificar, de qualificar a sua narrativa, a sua história, aquilo que você está contando. Ok? Então, esse é um dos pilares. E depois vocês vão ver que não tem ordem, tá, gente? Na narrativa, a gente pode começar por vários caminhos. Mas aqui eu comecei pela fundamentação só para vocês entenderem, né? Onde que a gente vai, né, trazer cada um desses pontos. Vou passar para o próximo. A história propriamente dita. Né? Então, quando a gente fala da história propriamente dita, eu estou dizendo o seguinte: eu quero contar sobre algo que aconteceu na minha vida. Então, aquilo é o principal. Eu posso fundamentar trazendo elementos, mas eu quero contar sobre aquilo que aconteceu. Eu quero falar sobre uma viagem, eu quero falar sobre a minha jornada espiritual, eu quero falar sobre minha trajetória profissional, eu quero falar... Tudo isso eu posso utilizar de forma muito aberta, muito fácil, para poder ter a substância, aquilo que realmente acontece. E aí tem um detalhezinho, né? Vocês estão vendo aí no rodapé do slide, que é onde eu trago a emoção. E quando eu falo emoção aqui, não é para necessariamente a pessoa chorar, rir, não. É onde eu entrego o meu sentimento na hora de mostrar. Né? E aí eu vou pegar um outro exemplo, que foi super legal. A Keren, num dos dias aí, acho que foi no dia do perfil comportamental mesmo, que ela falou assim, chegou um certo momento que eu tinha que escolher entre ser organizada e cuidar do meu filho. E cuidar de uma criança. Isso traz emoção. Porque quem está ouvindo fala assim, poxa, de repente foi um dilema e ela, claro que ela optou naquele momento por se jogar de cabeça na criação daquela criança e para dar todo o suporte que aquela criança precisa. Né? Só que nesse meio do caminho, ela foi trazendo várias camadas de informação. Foi contando como foi a trajetória dela, como era antes, como era depois. Eu sempre fui muito organizada, muito metódica, mas aí, quando nasceu meu filho, não, aí mudou, eu comecei a precisar repensar tudo isso. Ela contou a história dela, de como ela fez a transição ali, ou como ela flexibilizou
o perfil lobo, super organizado dela, para ir para um perfil mais calma. Eu preciso cuidar do meu filho. Talvez eu precise de um lado do golfinho mais aflorando aqui. Né? Então, quando a gente fala da história, a história é o principal. A história tem que ser o principal, porque senão não faz sentido. Não faz sentido eu ter uma tese, muito menos uma fundamentação. Eu vou fundamentar o que se eu não tenho uma história para contar? Ok? Tá tudo certo? Dúvidas? Por enquanto não. Beleza. E aí a gente vai para a tese. Né? A tese, como eu disse, ela pode ir lá no começo, ela pode ir no final. Né? O que é a tese? É quase que um resumão, é quase que um slogan, é quase que uma chamada. Né? Ou pode ser aquele finalzinho do moral da história. Já ouviram falar disso? Ah, moral da história foi tá, 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 tá. O tá, 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 tá é a tese. Por quê? Eu contei tudo, falei a história, falei a fundamentação, e no final eu chego na conclusão de que mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Pode ser uma tese. E aí eu fechei uma história toda, uma narrativa toda com este. Porém, para quem está atenta desde o primeiro encontro lá na Jornada da Consciência, vai lembrar que em um determinado momento eu usei uma tese para chamar como gatilho emocional para vocês. Quem lembra qual foi? Alguém lembra? Vocês falaram disso, inclusive, na semana passada. Agora é a hora que tá, o grilinho está fazendo na cabeça de vocês e vocês estão pensando assim, para que ele faz essas perguntas? Qual a necessidade de fazer um tipo de pergunta desse? Né? Não lembra, Letícia? Rosângela, quem mais? Não lembra? Vocês acham engraçadinho? Cadê? Lembra quando eu disse assim, eu já mergulhei com tubarões? É uma tese. Aquele foi um gatilho mental para gerar emoção, para gerar conexão em vocês e curiosidade. Tanto que semana passada, quando a gente falou de perfil comportamental, vocês falaram sobre isso no grupo. Ah, talvez o perfil dele é tubarão porque ele já mergulhou com tubarões. Ele gerou alguma sinergia com as coisas que vocês estavam pensando. Perfeito. Tá? Então, quando a gente fala de tese, é tudo aquilo que eu coloco como um resumo, um breve enunciado daquilo que eu quero falar. Né? Muitas vezes vocês vão perceber que tudo isso vai estar misturado. Né? E a tese, muitas vezes, ela pode estar no meio. Né? Se vocês pegarem o último tópico aqui, vocês vão ver que ele está dizendo o seguinte: de tudo que eu expliquei, mesmo que vocês não tenham entendido nada, a mensagem que eu gostaria que vocês levassem, entendessem em casa é. Lembra quando eu falo para vocês assim, gente, ó, vamos só recapitular o que a gente falou hoje? A gente falou disso, 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 e isso é importante. Isso é a tese. Eu usei num outro formato, mas é a tese. Né? Quando a Gabriela disse assim, foi perguntado para falar sobre mim, pessoalmente. Legal, ela já sabia que tinha que falar pessoalmente, mas ela queria destacar alguma coisa, não tenha dúvida. Aquilo que ela quis destacar foi a tese. Porque em algum momento ela colocou aquilo para chamar a atenção. E a história foi construída toda ali em volta, ou foi toda direcionada para fechar com aquela pontuação. Faz sentido, meninas? Perguntas. Antes de eu passar adiante, quero ouvir vocês. Vamos lá. Vou abrir para perguntas. Quem tem dúvidas, quem tem curiosidade, ou até mesmo quem já fez, às vezes até mesmo já fez aulas, né, cursos de oratória, de narrativa, por favor, tragam aí. Ô, Márcia, eu tenho uma dúvida. Por exemplo, cada empresa tem um perfil, certo?
de entrevista, um jeito de se apresentar, um jeito de falar. Isso que a gente está aprendendo. A gente pode usar como base, tipo assim, ser um padrão em todas as entrevistas, ou a gente tem que modificar conforme a gente for estudando sobre a empresa, porque assim, uma coisa que eu acho muito legal fazer quando a gente vai fazer uma entrevista é a gente estudar a empresa antes, dar uma pesquisada, né? Que a gente, apesar de a gente não conhecer, mas a gente consegue pegar umas informações ali. Então, é legal fazer essa alteração? Vamos lá, aqui a gente não tá mudando, aqui é a estrutura de narrativa, tá? De storytelling. Então ela é padrão para qualquer coisa, até mesmo para você montar uma redação do Enem, você vai usar esse padrão. Entendi. Tá? A ideia aqui é que o que você vai colocar de informação. Então, por exemplo, aí respondendo diretamente a sua pergunta. Poxa, mas quando eu vou participar de um processo, eu vou estudar uma empresa. É o princípio básico, estude mesmo a empresa. Tá? O que você vai fazer? Durante a sua apresentação, você pode mencionar coisas da empresa que tem um fit ou que tem uma ligação, uma conexão com você. Entendi. Né? Com aquilo que você está aprendendo, com a vaga que você está concorrendo. Né? Então, por exemplo, você é uma pessoa que já trabalha em RH. De repente, você tem uma especialização específica de uma área do RH. Tá? Clima organizacional. Estou chutando aqui, tá bom? Eu trabalho muito com clima organizacional. E aí você foi ver que na vaga, isso pode ser um destaque. Você precisa incluir na sua narrativa. Entendi. Onde você vai incluir? Não sei, pode ser a tese. Olha, eu trabalho no RH desde os 17 anos e sou especialista em clima organizacional. Vira uma tese. E a partir daí você vai contar a sua história do RH, vai fundamentar por que você é especialista, percebe? Aí você começa a dar corpo para tudo aquilo que você quer contar. Legal, é porque eu sinto muito assim, dificuldade na questão da hora de passar essa informação, essa tese. Porque geralmente a gente passa tudo meio espalhado, né? E o certo é a gente ter uma linha ali de raciocínio, né? Necessariamente não. Ó. Já vou aproveitar o gancho e já vou para outra tela. Olha só, a tese, ela representa 10%. Por isso que muitas vezes eu falo, é quase que um título, um slogan, alguma coisa assim. Tá? E os outros dois que vão variar ali entre 50%, 30%, 40% e 60%. Por quê? Porque você pode usar mais fundamentações ou você pode usar mais a história, a trajetória. No seu caso, é como eu falei, você pode dizer, olha, bom, eu trabalho desde os 17, eu trabalho em RH, sou especialista em clima organizacional. Você já fez a tese. Isso já é tese. Você falou que você trabalha no RH e o que você é especialista. Aí você começa a história. Desde os 17 anos eu trabalho na mesma empresa, sempre na área de RH, e quando eu comecei como estagiária, como jovem aprendiz, eu sei, fui indo. Hoje eu cuido de toda a parte de pesquisa organizacional, de clima, inclusive eu faço as pesquisas, eu que faço tabulação, não sei o quê. E aí você começa a destrinchar a história em cima daquela tese, que era especialidade. Uhum. Okay? Ficou mais claro agora? Ficou. Obrigada, Marcia. Beleza, sem problemas. Mais alguém? Meninas, fiquem à vontade, tá? Se vocês olharem bem aí, ó, não tem uma sequência, né? Pode ser tese, fundamentação, história, pode ser fundamentação, tese, história, fundamentação e tese. Isso pode ir variando. O importante, o mais importante é que vocês consigam colocar isso de uma forma clara. Consigam colocar isso de uma forma objetiva, de uma forma assertiva. Então você precisa treinar, você precisa elaborar. E aí a narrativa nada mais é do que um processo de elaboração. Né? Porque se eu sei que eu tenho 3 pilares, já tenho mais ou menos uma noção do quanto cada um representa ou pode representar aqui. Eu preciso começar a estruturar isso. Tá. O que é tese? O que é fundamentação? O que é história? A história é aquilo, a trajetória do que aconteceu. Legal, então eu já sei.
Passou aqui, aconteceu, tá. Mas como que eu vou dar validade para isso? Eu preciso usar a fundamentação. O que sustenta? Né? Se a gente for continuar na linha aqui de pensar em entrevista, alguma coisa assim, a gente vai ter que falar onde estudou, o que fez, o que estudou, quais os cursos de aperfeiçoamento, o que você desenvolveu, quais habilidades você está desenvolvendo, o que aqui no Bold vocês estão aprendendo, né? O que vocês estão desenvolvendo a partir do Bold, que vocês estão desenvolvendo habilidades comportamentais. Né? Vocês mesmos relataram isso várias vezes ao longo da jornada, ao longo do programa. Então, se você não colocar isso dentro da narrativa, ela se perde, ela se quebra. E isso para a gente é ruim, porque uma vez que a narrativa não tem uma boa fundamentação, não tem uma história convincente, você pode trazer a melhor tese do mundo. Ela não vai funcionar. Faz sentido, meninas? Vamos lá, dúvidas, antes de eu mudar aqui a proposta com vocês. Deixa eu parar o compartilhamento, ver vocês aqui. Tudo bem até aqui? Sem dúvidas por enquanto? Ótimo. Então, já que vocês não têm dúvida, hora de vocês trabalharem. Lembra que eu falei que vocês iam trabalhar? É hora de vocês trabalharem. Eu vou separar vocês em salas, aleatoriamente, então não sei quem vai ficar com quem. De preferência, procurem abrir o microfone, ok? Se não der para abrir o microfone, vai escrevendo no chat. E dentro das salas, vocês vão contar uma história sobre vocês. Qualquer história. Tá? Tem que ser uma história real. E tenta ir encaixando, né, esses pilares, essa estrutura do que a gente falou. Mas não é para ficar elaborando muito, porque não vai dar tempo. Tá? Não vai dar tempo de vocês fazerem um monte de coisa. Por quê? Vocês vão ficar nessa sala durante 7 minutos. Tá? É o tempo que vocês vão ter para ir contando. Ok? Deixa eu só separar vocês. Se alguém tiver alguma dúvida, fala. Então, deixa eu já colocar aqui 7 minutinhos. Vocês vão ficar. Márcio, vai ser história pessoal ou profissional? O que você quiser contar, mas tem que ser uma história sua real. Aí você pode ir para o caminho que quiser. Para mim não tem muito problema, não. Tá bom. Deixa eu só ver aqui, acho que dá para a gente ficar. Vamos ficar em 4 salas, que aí fica um número um pouquinho maior de pessoas, mas dá para todo mundo aproveitar bem. Deixa eu ver aqui se separou todo mundo. Tem umas amigas fugindo, que eu já vi aqui, fugiram. Foram embora. Essa é a hora que o povo corre. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu ver se. Acho que tá bom. Então vamos lá, deixa eu só colocar o tempo aqui, 7 minutinhos para vocês se divertirem. Meninas, boa viagem, até daqui a pouco. Contem bastante história. É só clicar no botãozinho de participar e a gente já volta.
Vai começar a choradeira. Não deu tempo de novo, Márcio. Lógico, eu sabia. E por isso que eu falei, vai começar a choradeira. Eu já sabia que ia começar a Não choradeira. deu tempo. A Adriana estava falando, a gente queria ouvir ela falar. Percebem como a gente precisa fazer gestão de tempo, pessoas amadas, queridas, Perdoa, tá? lindas? Perdoa, Márcia, perdoa. Eu não consegui falar muito porque eu tô com um casal de amigos surdos que chegaram aqui em casa Sem e aí eu problema. expliquei que eu tô na aula, tá? Então perdoa. Não tem problema, Adriana, fica tranquila. Mas tô aqui. Mas e aí, quem contou a história? Como foi? E quem ouviu? Não, vamos começar pelo contrário. Vamos fazer o contrário. Quem ouviu uma história muito intrigante, muito engraçada, muito doida, de alguma colega? Teve alguma história meio maluca? Alguém? Eu Não? vou falar, então. Eu não sei se Fala. foi maluca, mas eu falei da minha história e acabou que a Keren me entendeu. Eu falei que eu sou igual Saraiva, tolerância zero para pergunta idiota, e que eu não tenho paciência com a galerinha de 18 aninhos, porque Ai, infelizmente eles gente, me irritam. eu sei Eles, que é eles têm pecado, porque assim, a gente fala isso, porque a gente já teve 18 anos também, não sei se eu era assim, mas Mas hoje eu não era muda assim, muito. não. Eu fico muito assustada. A gente está num treinamento e eles não calam a boca, eles são muito acelerados, eles atrapalham. Eu até fiquei brava com meu filho do nada. Eu cheguei em casa e falei: olha, se você se Olha, comportar assim, eu não sei o que eu faço com você. Então, assim, gente, é pecado, mas eu fico imaginando, se meu filho for desse jeito, porque eu já trabalhei, tá Sempre falando para será. as meninas. Eu trabalhava numa empresa no CD da Raia, aqui em Ribeirão, e lá tinha estagiário. Não quero mais. Se passar para mim, obrigado, não vou te pagar bem. Ai, gente, prefiro receber menos. Porque o que o menino fez? Ele, assim, é um corredor que era a entrada principal e lá tinha duas caixas de marimbondo. O que que o abençoado resolveu fazer? Jogar uma pedra na casa do marimbondo. O povo entrando e saindo, mais de 400 funcionários, 3 turnos. Aí adivinha, picou o menino, ainda era conhecido, e chama Gabriel também, o nome do meu filho. Gente, o menino levou 2 picadas, ele era assim, mínimo assim, sabe? Machão, assim. Eu vi o menino chorar porque ele levou picada de 3 ou 4 marimbondos, porque um abençoado de 17 anos resolveu jogar uma pedra. Então, eu falo assim, eu sei que é pecado a gente julgar, né? A gente não deve julgar, mas eu falo assim, eu fico com medo, eu falo assim, meu Deus do céu, se meu filho for desse jeito. Mas olha, Querem, vou dar uma má notícia para você. Todos serão. ah, E todos já nossa, Deus me fomos. livre. Não adianta, não adianta. Todos já fomos, todos serão, e vai continuar assim. Ah, Mas vamos lá, meninas. Olha só. Quem mais? Quem mais? Mais alguém? Alguma história engraçada aí que alguém contou? Ou que não terminou de contar e queira terminar? Fique à vontade. A gente tem um minutinho aqui que dá para trazer. Mais alguém? Senão a gente vai seguir. Então, beleza. Então vamos seguir. Por que eu pedi para vocês fazerem isso? Né? Porque é uma forma de vocês começarem a treinar aquilo que vocês vão precisar usar todos os dias da vida de vocês. Pessoal e profissionalmente. Sabe aquela história de eu falei, mas você não entendeu? Mas eu falei direitinho. Mas é direitinho para quem? Tá claro para quem? Às vezes, a gente vai conseguir contar uma história, contar um caos, como eu costumo brincar muito, de uma forma fácil, simples e engraçada. Mas será que a gente consegue fazer isso falando da nossa vida? Será que a gente consegue fazer isso falando sobre nós? Sobre as habilidades, as competências, os aprendizados,
as dificuldades. Ontem vocês passaram por uma mentoria falando do SWOT, e eu lembro muito bem dos mentores falando assim, olha, a gente acabou dando um pouco mais ali, principalmente nos pontos de melhoria, porque a gente precisou olhar para eles para entender quais são as nossas fortalezas. Porque as fortalezas a gente não encontra, a gente não percebe, a gente não consegue falar, a gente se sabota, a gente se coloca num lugar menor. Então, por que eu estou trazendo isso neste momento? Porque é agora que vocês precisam dar o próximo passo. É exatamente hoje que vocês precisam virar a chavinha. Né? E virar a chave para todos os caminhos, tá? Eu gostei do relato aqui da Lorena e da Keren, mas assim, meninas, sinto lhes informar que é com essa galera que a gente está trabalhando. E aí eu vou ser mal educado, me perdoe, eu não quero ser mal educado porque não é pessoal, tá bom? De forma alguma é pessoal. Mas assim, não tá aguentando, não desce pro parquinho. Não sai brincar, não vai pro parquinho. Porque isso é o que a gente está vivendo. Nas famílias, nas comunidades que a gente frequenta, então pode ser na igreja, pode ser em outro lugar que a gente frequenta, vai ter todo mundo misturado. Está num momento, e aí falando com um dado que muitas pesquisas levantam hoje, a gente está num momento onde a gente tem 4 gerações tentando conviver dentro das empresas. E já estamos chegando na 5ª. Né? E não tem jeito. A gente que é mais velho vai ter um pouco de dificuldade de lidar mesmo com algumas coisas. A gente vai ter dificuldade de aceitar. A gente vai ter dificuldade de acompanhar. Né? Mas eu posso garantir para vocês, a recíproca é verdadeira. Tá? Para eles também é difícil. Para a galera de 16, 17, 18 anos, também é difícil de acompanhar. Porque muitos deles não passaram por nada disso que vocês já vivenciaram e estão vivenciando aqui no programa. Então, eles também, muitas vezes, eles não sabem, e eu estou falando por experiência, tá? Eu trabalho com turmas de ensino médio, eu trabalho com jovens, eu faço mentoria para muitos jovens, inclusive em projetos voluntários que eu atuo, que eles não sabem falar sobre eles. Eles não sabem começar uma fala. Você pergunta assim, quem é você? Eu sou o Márcio. Tá bom. E o que mais você pode me contar sobre a sua história? Nada. Mas quantos anos você tem? 16. E o que você fez até aqui? Só estudei e fiquei em casa. Meu pai briga comigo, minha mãe briga comigo, eu brigo com meus irmãos, porque ninguém quer deixar eu fazer o que eu quero. É isso que eles sabem dizer. Então, quando a gente passa por uma aula dessa, por um momento desse de capacitação, pensando em narrativa, talvez seja o próximo passo de vocês absorverem isso, aprenderem e começar a replicar. Como que você pode ajudar o seu filho? Por exemplo, Lorena, vou pegar você, tá? Que você falou que ter um filho jovem é mais fácil. Como você pode ajudá-lo a criar estrutura na fala? A criar narrativas, a ter um discurso, vamos dizer assim. Né? Porque senão ele vai ficar só na tese. E é muito comum do jovem, é muito comum do adolescente. Né? Ele só vai falar uma única frase. Isso, ou aquilo. Né? Vão ser respostas monossilábicas. E de repente, assim, não, peraí, me fala um pouquinho, conta um pouquinho mais, mas o que aconteceu? Por que foi desse jeito? Por que não foi? E você vai acabando estimulando esse processo de desenvolvimento nesse jovem. É fácil? Não. Não. Nada fácil. Nada. Né? Mas é um passo. E é uma necessidade. Tá? Principalmente para você, Lorena, que tem filho jovem, é um desafio. Mas é um desafio mesmo. Quando ele era menor, ele era monossilábico. Eu chegava, e aí, como é que foi na escola? Foi bom. E aí eu fui estimulando. Hoje tem hora que eu tenho que falar, que pelo amor de Deus, para de falar, que eu não aguento. Eu fui estimulando isso nele, mas hoje eu que não aguento, de tanto que ele fala.
E eles falam muito, meu Deus, que energia que eles têm. Que bom, uma hora vai ser bastante útil. Você pode estar cansada como mãe, mas uma hora vai ser muito útil. Mas vamos lá, Amém. meninas. Vou voltar aqui para nós, tá? E aí, para ajudar um pouquinho nesse processo de identificação, eu vou passar um vídeo para vocês, tá? Quem puder aí, né, coloca um áudio legal para vocês conseguirem entender. Um vídeo exatamente que mostra todos os pilares da narrativa sendo utilizados. Inclusive os pontos emocionais, tá? Eu vou pedir já desculpas de antemão. Em, acho que 2 ou 3 momentos tem um palavrãozinho, tá bom? Mas não está sob meu controle e eu não consegui fazer edição de colocar pi, tá bom? Mas juro que não é nada ofensivo, faz parte só do contexto da história, tá? Deixa eu colocar aqui. Peraí. Programa favorito, com episódio que eu já vi um monte de vezes, que eu adoro esses aí. Então, amei ver de novo. E aí? A Ana Vitória colocou que história. Deu para perceber a gente transitando ali por todos os pilares? Sim. Em um momento ele colocou: fomos para a Patagônia, carnaval na Patagônia. Isso já, no mínimo, já é estranho para nós brasileiros. Né? Como assim? Carnaval, calor, verão, né? Festa, bagunça, aí você vai para o gelo. Já é um pouco estranho. E aí depois ele vai trazendo tudo o que aconteceu, mas ele poderia dizer da seguinte maneira. E é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Ele poderia dizer assim: eu fui passar um carnaval com a minha família na Patagônia e a gente chegou lá e viu 60 mil pinguins. Não contei uma história? Não contei alguma coisa para vocês? Onde teve emoção isso? Zero. Agora, na hora que ele começa a trazer as nuances, não, a gente foi, mas aí meu filho estava desesperado para ver pinguim. Mas eu não quis falar para ele que lá não tem pinguim. Naquele lugar não mora pinguim. Aí você já cria aquelas expectativas. Fala assim, e aí, como que ele resolveu? Não, mas aí eu fui buscar no Trilheiros, fui buscar na internet, uma pessoa me falou da trilha, fui pro parque, cheguei lá, aí você fala, bom, agora resolveu, chegou no parque. O parque estava fechado. Percebe que vai tendo nuances, né? E cada nuance que ele vai trazendo vai construindo uma outra história. Então, aqui, se a gente for olhar separadamente, aquele quadrinho que eu mostrei para vocês, tese, fundamentação, história, ele foi se reproduzindo. É como se a gente fosse somando uma história na outra, várias partes em um único lugar, para depois ele chegar no final e falar assim, eu consegui levar meus filhos, né? Meu filho conseguiu ver os pinguins. E por que eu trago esse vídeo? Eu gosto muito desse vídeo porque ele acaba trazendo para a gente um lado emocional e afetivo, mas que consegue mostrar claramente todo o processo. Imagina vocês aí, os águias vão ter, as meninas que têm o perfil águia vai ser mais fácil de imaginar, talvez os perfis lobos vão ser um pouquinho mais difíceis, mas eu ajudo, né? Imagina vocês, se vocês tivessem que pegar essa história que o Lúcio Mauro conta e fazer um vídeo, fazer um desenho animado. Né? Pensa como que ia ser. Será que ele ia ter só 6 minutos, como é o tempo desse vídeo? Não, ele teria quase que um longa-metragem. De 1 hora e meia. Por quê? Olha quantas coisas foram acontecendo. Então, quando a gente fala de narrativa, é isso que eu quero trazer para vocês. Muitas vezes a gente vai ter que compactar informações, a gente vai ter que sintetizar aquilo que a gente quer falar. Numa entrevista, por exemplo. Você vai conseguir ficar 6 minutos dando uma única resposta? Claro que não. Mas se você treinar para falar em 2, 3 minutos, um apanhado geral de quem é você, fica mais fácil.
de trazer uma percepção, né? Quer ver? Vamos fazer um jogo rápido aqui? Vamos fazer um jogo rápido, quer ver? Ó? Quem conseguir abrir o microfone, só levanta a mãozinha para eu saber, porque aí eu vou chamando. Tá? Mas eu preciso que consiga abrir o microfone, porque agora a gente vai ter que falar. Quem não conseguir, não tem problema, tá? Não tem problema. Então vamos lá. Levanta a mão aí quem consegue abrir o microfone. Então vamos lá. Isa consegue. Vou começar com você, Isa. Meninas, vão levantando. Beleza. Ótimo, ótimo. Temos 7 pessoas. Maravilhoso. Tá? Não tem problema, né, Vitória? Fica tranquilo. Então, ó, temos 8 meninas. Então vou começar com a Isa. Isa, fala para mim. Quem é você? Você tem 1 minuto para falar. Já tá contando? Já está contando. Meu nome é Isabela, tenho 29 anos. Sou mãe, fui mãe adolescente. Hoje em dia estou em busca de melhoria profissional e pessoal. Perfeito. Sobrou ainda mais uns 20 segundos. Sou um perfil tubarão, um pouquinho estressada, bastante nervosa. Mas também tento me comportar bem socialmente para não parecer tanto. Perfeito. Vamos lá. Quem é a próxima? Deixa eu ver aqui. Keren, quem é você? Me chamo Keren, tenho 36 anos, sou casada, tenho filho. Sou uma pessoa do perfil lobo, sou metódica, organizada. Eu falo que eu sou uma velha, eu sou uma jovem alma num corpo com uma alma de 80 anos, porque sou muito tradicional, gosto das coisas antigas, assim, música antiga, filme antigo, sabe? Eu gosto de regras. E assim, hoje eu tento flexibilizar, porque hoje em dia tá tudo mudando a todo tempo, né? Assim, mas tem coisas que infelizmente eu não consigo. Mas tento flexibilizar. E vou tentar flexibilizar também, tentar conviver mais com a geração Z, porque, né, meu filho tá aí, né? A adolescência batendo na porta. Perfeito. Logo, logo, a adolescente. Tem 10 segundos. Eu acho que é isso mesmo. Gosto de Tá bom. cozinhar hoje. Beleza. Deu tempo. Vamos lá. Próxima, Lorena. Eu sou Lorena, tenho 41 anos, um filho de 14 anos, sou casada, moro em Uberlândia, mas já passei minha infância no litoral do Piauí, que minha mãe é piauiense, e sempre ia lá passar férias. O meu programa favorito é Que História é Essa, Porchat, porque eu adoro boas histórias. Quando eu era mais nova, eu ficava até tarde para ver as entrevistas do Jô Soares. E aí, depois que ele se foi, aí eu não parei de ver entrevistas um bom tempo e voltei a ver. Mas eu não sei se eu vejo porque eu adoro boas histórias ou porque eu adoro ver minha mãe gargalhando das histórias. Eu estou em busca de atingir o meu sonho, né, que é trabalhar com RH, que foi o curso para o qual eu Seu estudei. tempo. Ana Clara, você na sequência. Vai lá. Meu nome é Ana Clara, tenho 20 anos. Eu moro com minha mãe, minha irmã gêmea e meu irmão. Eu gosto muito de ver anime e ver mangá. Gosto bastante de tanto de ação como Naruto, mas também gosto de uns romances. No meu trabalho, eu trabalho principalmente com confecção e a gestão do ciclo de vida de contratos e termos objetivos. Eu gosto muito, tanto que estou me especializando com a faculdade de administração e com o curso de confecção de contratos e contratos e licitações. Minha personalidade, eu acho que sou bem alegre, bem positiva. Eu sempre tento achar alguma solução para resolver meus problemas ou agradecer a Deus tudo que eu tenho. Eu agradeço muito a minha família, porque são as pessoas mais importantes da minha vida e sempre me apoiaram. Muito bem. Deu seu tempo. Bruna. Então, eu sou a Bruna, tenho 27 anos, sou casada, moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. Sou uma pessoa muito caseira e eu acho que eu transito bastante aí em alguns perfis, ao mesmo tempo que eu sou
muito galera, tô super aí comunicativa. Eu também gosto de ficar mais reclusa, mais quietinha na minha. Gosto muito de aprender coisas novas, tenho muita curiosidade por vários tipos de assuntos aleatórios, assim. Eu já cursei nutrição, que foi uma área que eu me enxerguei por muito tempo, tinha muita vontade de seguir, mas depois de começar a trabalhar na empresa onde eu estou hoje, eu me apaixonei pela área financeira, a área mais tecnológica, e hoje eu curso gestão financeira e estou em busca dessa transição de carreira mais para a área de dados, IA, e é isso. Muito bem, sobraram 5 segundos. Rosângela? Boa noite. Meu nome é Rosângela, tenho 43 anos, sou casada desde 15 anos, fui mãe com 16, tenho 2 filhos naturais e tenho um filho de coração, então tenho 3 total. Ser mãe jovem me trouxe uma responsabilidade tremenda em questão de organização, de planejamento, de orçamento, de tempo de lidar com o lar, proteger minha família. Em 2020, agora recente, eu tive que sair do trabalho e ser mãe nova e me trouxe algumas oportunidades de trabalho em telemarketing. Então, sempre trabalhei em telemarketing porque o tempo era menor, então eu estava em casa mais cedo, ficava mais tempo com os filhos. E aí, em 2020, eu precisei sair, fui cuidar do meu sogro doente com câncer, então foi um tempo de extrema doação, de manter a calma, de manter o foco, com pressões mais dolorosas, né, que a vida traz para a gente. E aí ele Teu faleceu tempo de... acabou, desculpe. Eu Tudo bem, sinto sem muito por problema. te interromper, Não, desculpa. imagina. Vamos lá, Gabriela. Bom, então sou a Gabriela, tenho 21 anos, sou solteira, namoro, moro com os meus pais e com a minha irmã, moro na cidade de São José do Rio Pardo. Faço 2 faculdades, faço psicologia e recursos humanos, trabalho na área do RH. Atualmente estou passando uma fase um pouco desafiadora, porque além das 2 faculdades, eu estou trabalhando e fazendo estágio obrigatório para minha formação, né, que vou formar no ano que vem, então está desafiador. E estou buscando uma oportunidade para me mudar para Ribeirão Preto, que é um sonho que eu sempre tive desde muito nova, né, que meu pai chegou há um tempo trabalhar lá, tive esse contato, e estou buscando sempre estar fazendo cursos, melhorando para poder ter as portas abertas. Perfeito, sobraram 5 segundos. Letícia? Quase um Big Brother em 60 segundos. Vamos lá. Eu sou a Letícia, tenho 26 anos, sou noiva, ainda moro com os meus pais, nasci, cresci e moro em Ribeirão Preto. Já tive o sonho de fazer medicina, desisti, pensei em fazer enfermagem, não fui. No final das contas, me encontrei em nutrição, me formei, né? Sou formada, tenho bacharel em nutrição. Nunca segui a área, já passei por algumas empresas completamente diferentes. Hoje eu atuo no setor administrativo, me encontrei também nessa área de análise, dados, enfim. Então, hoje eu estou buscando também uma formação voltada para essa área. Estou iniciando um MBA mais voltado para isso, para me desenvolver, né, nessa área. Sou extremamente comunicativa, extrovertida, gosto muito de conversar, gosto muito de fazer amizade com gente nova. E eu acho que é isso. Tá bom, sobraram 5 segundos. Adriana? Boa noite, eu chamo Adriana, tenho 53 anos, sou casada com o André, que é uma pessoa surdo-cega. É um casamento atípico, né? Porque tenho 2 filhas, consegui fazer uma faculdade um pouco mais velha, terminei minha graduação com 42 anos. Hoje eu trabalho no Estado, tive o privilégio de seguir intérprete dele agora que ele terminou o ensino médio no EJA. Trabalho com a questão da surdo-cegueira, inclusão, e sou comunicativa, sou golfinho, e é isso daí. Tá Sou de bom, Ribeirão Preto, né? Não sei se eu falei. tá certo. Obrigado. Sobraram 10 Eu que segundos. agradeço. Maria Laura, com você agora para a gente encerrar.
Boa noite, meu nome é Maria Laura, eu tenho 23 anos. Eu sou de uma cidade bem pequena, no interior de Minas Gerais, é que a gente não tem nem semáforo, mas eu me mudei para Uberlândia para fazer a faculdade de Relações Internacionais, já estou quase acabando, graças a Deus. E uma área muito interessante das relações internacionais foi que eu tive a oportunidade, em Uberlândia mesmo, de trabalhar com regularização de documentos de pessoas refugiadas. Então, eu trabalhava com pessoas do Haiti, da Venezuela e do Afeganistão, e foi uma experiência muito enriquecedora, e eu realmente aprendi a perceber o que é que realmente vale a pena nas nossas vidas. E eu também conciliava estágio com a faculdade, e agora estou passando uma semana aqui com os meus pais. É isso. Tá bom, obrigado. Fala o nome da cidade, por favor. Eu fiquei mega curioso. Olha, sempre tem que falar outra cidade perto, porque ninguém nunca sabe. Mas chama Não, fala o Areasa. nome da cidade. Não tem Areasa. problema, porque eu não vou conhecer mesmo, então tá tudo bem. Gente, não tem semáforo. Adorei, acho que eu vou morar nessa cidade. É bom para aposentar? Porque não deve ter trânsito, né? Porque se não tem Não. semáforo é porque não tem trânsito. Exatamente. Deve ter trânsito só de pessoas e se encontrando na praça principal. É, porque é o evento, né? Ir pra praça. Pra praça. Então, legal. Obrigado, Maria Laura. Nada. Abraço nos pais, né? Que bom que você está aí com eles. Então, meninas, vocês perceberam que cada uma foi para um caminho? Não teve um roteiro. E a ideia é exatamente essa. O meu papel aqui não é trazer para vocês, olha, crie um roteiro, fale isso, 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 isso. Tá? Porém, é legal vocês organizarem as ideias. Então, o que eu quero falar? Se a gente separar dentro, né, do que a gente acabou de falar dos pilares, qual foi a minha pergunta? Fale sobre você. Quero te conhecer. Então, a sua tese qual é? Preciso falar sobre mim. Preciso me apresentar. Preciso falar o que me representa. Então, cada uma foi para um caminho. Eu sou mãe, não sou mãe, tenho filhos, não tenho filhos, sou casada, não sou casada, trabalho, não trabalho. Percebe? É a partir daí que você vai trazer um fio condutor para tudo aquilo que vocês estão buscando. Apresentar, narrar para alguém. Faz sentido? Fica claro isso? Então, o que vocês vão fazer? As atividades vão ser liberadas daqui a pouquinho. Eu estou olhando aqui do lado porque eu estou vendo o cronômetro de liberação da atividade. Então, daqui uns minutinhos vai chegar para vocês. Vocês vão ter duas atividades. A primeira é a criação de um roteiro. O roteiro do que vocês vão falar, com base nessa estrutura. Tese, fundamentação e história. Ou história, tese, fundamentação. Então, vocês vão contar uma história sobre vocês. É como se fosse uma apresentação, tá? Falar sobre você. E você vai colocar isso. De novo, primeira atividade, tá, gente? Presta atenção aqui. Não vai olhar para o Google Sala de Aula, não, senão vocês vão se perder. Primeira atividade é criar essa narrativa, que vai servir de roteiro para a segunda atividade. Tá? Porque na primeira atividade vocês vão colocar basicamente o que vocês fizeram aqui, né, que algumas de vocês fizeram aqui ao vivo, contar sobre vocês, só que vocês vão estruturar isso da melhor maneira possível e depois vão me colocar lá. Essa é a tese, essa é a fundamentação, essa é a história que eu quis contar. Então você cria a história digitadinha mesmo, coloca lá num documento e no final você coloca tese, fundamentação, história. Ok? Entendido? E aí você pega essa narrativa e vai para a segunda atividade, que é a mais divertida. Que eu tô achando maravilhosa, que eu sempre gosto, que é a que eu mais gosto. E, inclusive, deixa eu ver se eu fiz isso hoje no grupo de vocês. Não, acho que eu fiz no outro grupo. Puxa vida. Eu esqueci de fazer no grupo de vocês. Mas tudo bem, eu fiz no outro grupo, tá? É que a gente tá com um grupo da turma nova que tá começando, e eu fiz para eles e esqueci de fazer para vocês. Vocês vão gravar um vídeo. Um vídeo de, no mínimo,
inclusive essa informação não está aqui, mas eu vou atualizar, de no mínimo 1 minuto e no máximo 3. Por que no mínimo 1 minuto? Eu colocaria 1 minuto e meio, tá, gente? De verdade, eu colocaria 1 minuto e meio. Porém, eu vou flexibilizar esse primeiro para a partir de 1 minuto a gente já aceitar. Tá bom? Porque vocês vão ter acabado de criar uma história, uma narrativa. E aí você vai contar ela no vídeo. Na atividade, a atividade chama Treinando Sua Marca Pessoal. É vocês contarem sobre vocês. Vocês podem, pode, Isabela, quero aproveitar o meu caminho. Pode. Lembrando que esse vídeo é um vídeo de apresentação. Então, se ele é um vídeo de apresentação, preste atenção no que você quer apresentar. Esse mesmo vídeo vai ser usado na mentoria da semana que vem, de quinta-feira. Porque aí os mentores vão entrar e falar assim, esse vídeo ficou legal, mas você pode melhorar essa parte. Você pode ajustar isso, você pode ajustar aquilo. Porque a entrega final é o segundo vídeo que vocês vão fazer melhorado. Olha que legal. Viu como eu falei que ia ter coisa séria para a gente fazer? Importante, tá? Informações importantes. Usem o celular para gravar na horizontal. Por quê? Porque a ideia é que esse vídeo seja facilmente visível na tela de um computador. Ok? Não no stories do celular. Tá? Então, sempre na horizontal. Segunda coisa, luz. Se vocês prestarem atenção, eu uso uma iluminação aqui. Meu computador ele acaba corrigindo um pouquinho. Mas, luz. A luz tem que estar de frente para vocês. Se você tiver como aproveitar a luz natural, melhor. Então, eu vou ficar de frente para uma janela que bate uma boa claridade. Ótimo. Esse é o lugar. Fundo. De preferência, uma parede lisa. Porque não são todos os celulares que vocês vão conseguir colocar um fundo de tela como o meu aqui. Tá? Então, uma parede lisa. Posso ficar encostado na parede e gravar? Pode. Não tem problema nenhum. Ok? Outra coisa. Treinem o roteiro que vocês vão construir, a narrativa que vocês vão construir, antes de começar a gravar. Treina. E treina falando mesmo, gente. É pegar o papelzinho aqui, e ler. Meu nome é Márcio, tenho 49. Tenho 49 anos, moro em São Paulo, nascido e criado em São Paulo. Tenho uma trajetória na educação de mais de 30 anos, e aí eu vou falando. Treinei 1, 2, 10, 20 vezes, eu vou fazer o vídeo. Tá? Não se preocupem em fazer um vídeo extremamente elaborado. Essa primeira entrega é para a gente entregar o melhor que a gente pode mesmo. Tá? E, principalmente, vídeo sem edição. Tá? Não é para ficar editando. Eu fiz 10 vídeos e picotei ele. Fica estranho, fica feio. Tá? E aí tem um motivo pelo qual tem essa atividade para vocês. Muitas plataformas, talvez quase todas as plataformas, hoje vão pedir um vídeo pitch de apresentação. Em todos os processos seletivos. Desde o jovem aprendiz até o grande executivo. Tá? Então, vocês vão conviver com isso. A gente não está aqui para julgar se o cabelo está bom, se a maquiagem está boa, se você falou mais rápido, mais devagar, se você falou certo, se você tropeçou. Não. A gente está aqui para validar aquilo que vocês estão contando para a gente, a narrativa que vocês estão trazendo para a gente, e dar esse suporte de falar, pode ser mais aqui, pode ser mais ali, pode ajudar desse jeito, pode ajudar daquele. Todos os trainees pedem vídeo. Viu? Eu vi que você colocou aqui da Nestlé, Letícia. Todos os trainees pedem. Inclusive, trainee tem apresentação ao vivo, tá? A grande maioria dos trainees tem apresentação ao vivo. Então, no meio do trainee, para quem não sabe, é um programa de entrada em empresas
para novas lideranças, para jovens lideranças de empresa. Tá? Um resumo bem superficial aqui. E aí o que acontece? Os trainees precisam ir lá simplesmente no meio de uma banca de 10, 15 gestores e entrar ao vivo no palco e defender aquilo que ele estava falando. E falar com vontade, falar com verdade, porque senão não vai. Né? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pedir licença para vocês, e talvez até para ajudar vocês, eu vou colocar no grupo de vocês, foi o único grupo do Bold que eu não coloquei, eu tenho autorização do Thiago para fazer isso, tá? Eu estou participando de um processo seletivo para um reality de palestrantes, que vai acontecer entre setembro e novembro. E aí eu vou colocar o link, se vocês puderem, inclusive, dar uma força aqui pro tio e votar lá, eu vou agradecer, tá bom? Mas lá tem um vídeo. E é um vídeo de 10 minutos que eu conto, inclusive, a história de mergulhar com tubarões. Né? Falo um pedacinho sobre isso. A Letícia já votou? Obrigado, Lê. Obrigado. Tá? Então eu vou colocar lá, se vocês quiserem ver como modelo, dá para vocês ver, só para vocês saberem. Eu passei uma manhã e uma tarde para conseguir gravar aquele vídeo na íntegra, sem edição, tá? E eu tô falando aqui com o máximo de sinceridade e franqueza, para vocês entenderem que, assim, vai dar trabalho mesmo. E tá tudo bem, gente. Tem hora que você tá no meio do vídeo, falando maravilhosamente, vai passar um abençoado de um motoqueiro estourando o escapamento. E você vai falar assim, ai, poxa vida, faltava 10 segundos para acabar o vídeo. Vai. O cachorro vai latir, a criança vai chorar. Vai acontecer, gente. E tá tudo certo. Vai lá e faz. Dicas. Procura horários que você sabe que costuma ser um pouco mais tranquilo na sua casa, no ambiente onde você tá. Não dá, vou na casa do vizinho, vai na casa do tio, do primo, do cachorro, do papagaio, não sei. Procura outro lugar. Né? Eu não conheço exatamente as regiões de vocês, mas assim, em São Paulo tem lugares que você consegue ir que é super silencioso. Né? Parece um lugar, parece que você fala assim, imagina, mas como? Tem, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, na capital, tem o Centro Cultural, que fica aqui perto da Estação Vergueiro do metrô, e que é um lugar que tem dias que ele é tão silencioso que você fala assim, gente, não parece um centro cultural, não parece um lugar público que pessoas visitam. Então, possivelmente, na região onde vocês estão, também tenha, caso não dê para você fazer na sua casa. Ok? Dúvidas, para a gente encerrar. Márcio, posso só falar uma coisa? Pode, eu até falei ali no duas. chat. Falei, gente, toda vez que eu tenho que fazer vídeo para me apresentar, me dá suador. Você não tem noção, é sério mesmo, eu passo mal. E eu falo assim, isso que você está falando hoje, que nem, né, eu gosto muito de rede social. Então, assim, para a empresa, marketing, a gente vê muito usar a tese, né, a fundamentação e a história, e esses vídeos também que você falou, sem edição, mostrar a realidade, que hoje em dia as pessoas, elas querem a coisa real. Aquele negócio de edição, de muito elaborado, gente, eu até vi, né, um especialista falando que está ficando para trás, que de produtos mesmo, de influencers, que fica fazendo vídeo muito elaborado, que está ficando para trás. As pessoas querem coisas reais, que é realidade, que é mostrar. Então, assim, você falando isso, assim, eu estou meio que fazendo de tudo que eu vejo, mas como que é difícil para a gente, a hora que tem que fazer. É igual, assim, nossa, como que é difícil. Que a gente fica pensando. Ai, será que vai ficar bom? Ó, é desafiador para todo mundo. Tá? Para todo mundo. Por isso que eu falei para vocês que quando eu fui fazer, eu demorei. Por que eu demorei? Porque eu tinha um roteiro. Eu criei um roteiro. Eu fiz, escrevi, coloquei, sabia a ordem que eu queria fazer. Só que às vezes na hora de falar, me lembrava outras coisas. E aí eu me perdia. Eu falava, puxa vida, não é para... Então, assim, por que vocês vão fazer primeiro o roteiro? A narrativa. Para vocês já terem um ponto de partida. Então, assim, dá para fazer hoje a narrativa? Já faz, porque amanhã você começa a treinar. E aí você vai treinando e treina em voz alta. Porque na hora que você estiver falando para a câmera, né, seja você colocando ela lá apoiado em algum lugar ou alguém filmando para você, fica mais natural. Tá? E assim, de novo, não é para vocês colocarem isso como um peso, é como uma oportunidade.
Vai dar suador, vai dar nervoso, vai ter hora que vai falar assim, não quero fazer mais. Faça. Vocês vão ver que vai valer a pena. Tá bom? Vai dar certo. Eu confio em vocês. Meninas, vamos fazer a foto. Já deixei preparado aqui o nosso link de presença, que hoje tem. Vamos lá, quem mais? Mais alguém? Mais alguém? Mais alguém? Deixa eu ver. A Ana Clara conseguiu abrir ali, vamos lá. A Roberta também conseguiu abrir, legal. Bora lá. No 3, hein, gente? 1, 2, 3, sorrisão. Muito bem. Meninas, tá aqui o link. Amanhã, ao longo do dia, eu vou falando com vocês, a gente vai conversando, mas por hoje quero super agradecer a presença de vocês, desejar uma excelente noite, um excelente final de semana e lembre-se, até segunda-feira é a data para entregar as 2 atividades, tá bom? Beijo, fiquem bem, boa noite. Tchau, tchau, gente.